Um caso de limbo solucionado. A Graça caiu 2 vezes no limbo. Conheça a história dela, uma trabalhadora que sofreu acidente de trabalho, desvio de função e caiu no limbo. Veja como ela pôde sair do limbo nesse passo a passo que eu vou te contar. O trabalhador fica no limbo quando ele fica sem receber do INSS, sem receber do empregador, passando real necessidade, sendo que a maioria dos nossos clientes é o provedor da família. A Graça trabalhava como auxiliar de cozinha em uma cozinha industrial, mas na prática fazia várias atividades de cozinheira, como no dia do seu acidente, em que ele estava cozinhando molho para lasanha e a panela infelizmente virou sobre ela. Ela sofreu um acidente de trabalho grave, com queimaduras de 2º e 3º grau por causa do molho quente. Estava em desvio de função e trabalhando num dia de folga, as chamadas FTs, pois a Graça trabalhava naquele regime 12/36 e na véspera também tinha trabalhado 12 horas. A empresa abriu a CAT e ela recebeu os 15 primeiros dias pelo seu empregador e, pasmem, ela ficou internada por 45 dias e ficou 2 meses sem receber absolutamente nada, esperando a perícia do INSS, que foi marcada somente após 5 meses do seu acidente. A maioria dos trabalhadores não sabe que o INSS tem somente 45 dias, somente não, né? É bastante já, para solucionar a sua perícia e espera meses e meses passando necessidades, achando que não pode fazer nada, que tem que esperar realmente. E isso está errado. A Graça contratou um advogado especialista que, além de peticionar lá no seu processo administrativo no INSS, ainda entrou imediatamente com mandado de segurança, com pedido de liminar, sendo que o INSS teve que marcar e resolver sua perícia dentro de 15 dias. Ou seja, a Graça não esperou mais, não ficou parada, conseguiu receber o auxílio-doença do INSS rapidinho, junto com os atrasados, logo após contratar o advogado especialista em acidente de trabalho e em direito previdenciário. E ainda recebeu do INSS pelos próximos 2 anos. Nós ainda pedimos em outra ação que a empresa empregadora complementasse o valor do INSS durante todo o período de afastamento para que chegasse ao valor do seu salário. E conseguimos isso numa liminar. A Graça teve que fazer a reabilitação profissional pelo INSS nesses 2 anos de afastamento, porque considerando as limitações que ela ficou no braço direito e na perna direita, ela não poderia mais trabalhar em pé e teria muita dificuldade de voltar na mesma função, seja de auxiliar ou seja de cozinheira, que ela trabalhava em desvio. A Graça, no processo de reabilitação profissional, estudou no INSS e aprendeu uma nova função, recebendo aquele certificado de reabilitação profissional. Mas quando ela teve alta e se apresentou ao seu empregador, não dá para acreditar, gente, mas ela caiu pela 2ª vez no limbo. Porque dessa vez a empresa que não aceitou de volta. O médico do trabalho da empresa falou que ela estava inapta e escreveu ali inapta no atestado de retorno ao trabalho. A Graça imediatamente comunicou à nossa equipe do Calanca e enviamos uma notificação para a empresa solicitando alguns esclarecimentos importantíssimos, já pensando na estratégia lá na frente para a ação trabalhista. E pedimos que a empresa, além de prestar esses esclarecimentos, a aceitasse imediatamente de volta, observando as suas restrições médicas, a sua sequela. Até porque ela ainda tinha 12 meses de estabilidade, né, gente? E a empresa recusou novamente, falando que dessa vez não tinha nenhum cargo para colocar a Graça para trabalhar, considerando exatamente as suas sequelas do acidente grave que ela sofreu lá na empresa, em desvio de função. Vamos lembrar do caso aqui para ficar bem reforçado e para vocês entenderem a importância, a relevância desse caso. Então, primeiro a Graça ficou no limbo porque não conseguia passar pela perícia do INSS. Depois ela ficou no limbo porque a empresa não aceitou de volta. E agora? Então, desta vez, nós já tínhamos o ASO dela como inapta de retorno ao trabalho e a notificação com a resposta da empresa, e através de todas essas provas que a gente levantou, a gente já pensou em toda a estratégia para a ação judicial. Imediatamente nós ajuizamos uma ação trabalhista e conseguimos uma liminar para que a Graça recebesse uma licença remunerada, mesmo ficando em casa, enquanto a empresa não conseguisse
uma nova função para ela voltar a trabalhar, respeitando, claro, as suas sequelas e restrições médicas. E além de pedirmos a licença remunerada para que a Graça continuasse recebendo salários mesmo estando em casa, isso em liminar, nós já pedimos na mesma ação o desvio de função, as horas extras para trabalhar nos dias de folga, o custeio de todo o seu tratamento, inclusive tratamento estético, considerando suas queimaduras, os danos morais, os danos estéticos, além da pensão mensal vitalícia como direito principal da Graça, considerando as suas sequelas e que ela não poderá mais trabalhar na cozinha como antes, principalmente a sua perda de capacidade. A história da Graça serve para te explicar os casos que nós do Calanca recebemos diariamente aqui. É um cenário comum de acidente de trabalho e limbo, em que o trabalhador fica meses e meses sem receber do INSS do empregador, passando real necessidade, servindo como exemplo aqui da forma que nós trabalhamos e fazemos os pedidos que nós fazemos em liminar na justiça, pois nós temos urgência em solucionar esse limbo do trabalhador, em tirar ele do limbo, ainda mais quando sofre um acidente de trabalho grave, como o da Graça. Seja isso logo depois do acidente, quando ele não consegue se afastar pelo INSS pela demora da perícia, ou seja, quando ele tem alta e quer voltar a trabalhar, ainda que em outra função. Então nós temos que saber preparar a documentação, saber o que pedir como liminar na justiça para realmente tentar solucionar de forma rápida esse problema grande que nosso cliente traz pra gente. E uma ação judicial, seja contra o INSS ou contra o seu empregador, tem que ser antecipada por muita estratégia. Nós já preparamos as provas, levantamos as provas muito antes de ajuizarmos uma ação, para que realmente tenhamos maiores chances de êxito, maiores chances de ganharmos a causa, de conseguirmos realmente te ajudar a sair do limbo. Não adianta entrar com uma ação na Justiça do Trabalho sem estratégia. Aqui no escritório, infelizmente, nós recebemos muitos contatos de trabalhadores que contrataram outros escritórios que não são especializados, como nós, e depois querem que a nossa equipe assuma o processo no meio. Mas pela ética nós somos impedidos de fazer isso. E realmente aqui nós assumimos o processo somente se for desde o início, para que nós possamos realmente orientar o cliente sobre tudo, sobre as provas, fazer uma notificação, sobre as testemunhas, sobre perícias, isso desde o comecinho dos processos. Então, se você sofreu um acidente de trabalho, ou de trajeto, ou até mesmo fora do seu trabalho, e teve por algum motivo uma amputação, a perda de uma visão, a perda do movimento de um membro que era ali importante, essencial para você conseguir trabalhar e demorou para o INSS marcar a sua perícia, ou se o seu empregador não te aceitou de volta após a alta do INSS, seja porque o médico da empresa te deu como inapto, ou porque não tem um posto de trabalho para te receber de volta, considerando as suas restrições médicas, as suas limitações e sequelas, não fique parado, não aceite essa situação de limbo. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para que você fique informado sobre todos os seus direitos como trabalhador e os seus amigos e colegas também.